independência em Moçambique. Obrigado. Tem 15 minutos. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os prezados colegas, convidados aqui presentes. Já pus aqui o cronômetro, 15 minutos. Vou muito rapidamente falar sobre a análise dos determinantes macroeconômicos da inflação e crescimento econômico no período pós-independência em Moçambique. Basicamente, esta é a estrutura da apresentação. Este trabalho tem como objetivo analisar os determinantes macroeconômicos da inflação e crescimento econômico em Moçambique no período pós-independência. Basicamente, nós a técnica que aplicamos aqui é o modelo OLS, é um modelo estático, não é? E para procurar ver quais são essas variáveis que, portanto, determinam a inflação e o crescimento econômico no período pós-independência em Moçambique. Basicamente, após a independência de Portugal, Moçambique adotou o sistema socialista, né? Foi o modelo adotado pelo Moçambique desde 1965 a 1990. A partir de 1992 até agora, portanto, passamos para uma economia do mercado e o grande obstáculo da economia socialista não surtiu efeito porque, todos nós sabemos, a guerra dos 16 anos criou muitos estragos, mortes, e isto implicou-se, de certo ponto, nas principais variáveis macroeconômicas de Moçambique. Nós todos sabemos que a economia moçambicana é caracterizada por diferentes choques de curtos períodos, com impacto negativo nas variáveis macroeconômicas, tais como a inflação, taxas de juros, crescimento econômico. Portanto, estas calamidades naturais, em cada 2 anos, se formos a ver no gráfico, temos, portanto, esses problemas de calamidades naturais. Por isso é muito importante, sempre, nas nossas planificações, nós sempre incorporarmos, portanto, essa questão de incluirmos as calamidades naturais como efeitos, portanto, negativos na produção. Prontos? Neste contexto, a motivação, conhecer os determinantes da taxa de crescimento do PIB e inflação é extremamente importante. Enquanto a inflação é tida como mal econômico, especialmente para os consumidores, todos nós sabemos, porque diminui o poder de compra da aquisição da cesta básica destes no mercado. Não é? As famílias, quando o preço está alto, as famílias têm, portanto, menos capacidade de adquirir bens e serviços no mercado. Isto é lógico. Enquanto que a taxa de crescimento do PIB mostra o nível do crescimento econômico e permite medir o desempenho econômico de um país em relação aos outros países. Vários papers, portanto, usam o produto interno bruto para analisar o desempenho de um país em relação às outras variáveis. E temos aqui as nossas hipóteses. O método dos mínimos quadrados permite verificar os efeitos, através da magnitude, dos parâmetros das variáveis independentes na variável dependente, que no nosso caso, portanto, são duas, por uma inflação, por outra crescimento econômico. Portanto, temos 2 estudos aqui, num só é um desafio. Temos aqui o nosso gráfico, podemos ver que, portanto, em relação à inflação, nós estávamos acima de 60%. Em 1991, como podem ver, estávamos acima de 60%, mas a partir de 1997, através da política monetária, portanto, principalmente a restritiva, conseguimos conter, para instrumentos da política, conseguimos conter, resolver, portanto, esse problema de inflação, e até agora, atualmente está em 4%. Se formos a ver, compararmos a inflação e o crescimento econômico, hei de falar também mais adiante sobre isso. A taxa de câmbio atualmente está alta, o custo de vida está alto, e é um desafio. Em parte, se formos a ver em 2020, temos aqui, portanto, a Covid-19, por isso o produto é negativo. Atualmente, a taxa de crescimento no primeiro semestre é negativa, menos 3,92%, devido principalmente às manifestações, mas a previsão este ano até dezembro é crescer, portanto, termos uma taxa de crescimento, mantendo todo o resto constante, não termos manifestações, não termos... A previsão é, portanto, uma taxa de crescimento anual de 3%. Temos aqui a revisão da literatura, não é? Muitos países adotam este método, Inflation Target, que é, portanto,
fixar a meta da inflação, tendo em conta os objetivos que o banco está a perseguir, não é? Por isso, o Milton Friedman diz que a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário, né? Aumentou, portanto, a oferta da moeda e, consequentemente, a inflação também aumenta. Temos aqui determinantes da inflação, segundo vários autores, podem ter a oportunidade de pesquisar sobre isso. Por exemplo, o Idin et al., 2004, diz que o que determina a inflação, temos o PIB, a massa monetária, a taxa de juros, a taxa de câmbio, não é? A taxa de juros no período anterior. Então, todas estas variáveis, portanto, determinam a inflação. Foi um estudo realizado em Bangladesh, no período de 1972 a 2012. E temos também outros estudos aqui, um da Kshau, Kandam e Hosseini, vários estudos no Irão, na Tanzânia, na Namíbia, não é? Entre outros estudos. Esta é a revisão, portanto, empírica, e tem aqui também a focalizada, alguns estudos sobre que incide sobre Moçambique, portanto, podem ter a oportunidade de pesquisar sobre isso. Em relação ao crescimento econômico, também temos, portanto, vários estudos na China, na Nigéria, África do Sul, Moçambique. Por exemplo, temos ali o Baro, que diz que o que determina, portanto, a taxa de crescimento do PIB são investimentos, taxa de fertilidade, consumo público e taxa de inflação, entre outras obras que, portanto, terão oportunidade de poder pesquisar e discutir sobre isso. Temos aqui a nossa metodologia, modelo de regressão, portanto, temos a inflação, a nossa variável dependente, as nossas variáveis independentes do nosso estudo, temos o crescimento do PIB, taxa de juros, consumo, investimentos, taxas de câmbio. Para, portanto, o modelo 2, que é o crescimento do PIB, né? Temos também a inflação, taxa de juros. Portanto, este é o nosso modelo econométrico, basicamente é simples, modelo OLS. E esta é a descrição dos dados, 105 observações, por exemplo, a média, por exemplo, a inflação, a média é 8,2, né? E temos aqui, portanto, desvio padrão, 5,25, o valor, portanto, mínimo da inflação no período 0,29 e o máximo 25,53%. Basicamente, esta é a descrição dos dados. E temos aqui, como eu disse, a inflação. Podemos notar que a inflação, portanto, apresenta um nível de variabilidade muito elevado, né? A razão disso é devido a vários choques internos e externos que Moçambique vem enfrentando, tais como a crise mundial, calamidades naturais, principalmente, e lá está o Banco de Moçambique sempre, portanto, a aumentar a sua taxa de juros para tentar conter principalmente a inflação. Depois vamos ver lá mais adiante, como eu disse, está aqui. Portanto, comparei no painel lá, temos a comparação da taxa de crescimento do PIB entre Moçambique, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça e Alemanha, entre as principais potências do mundo. Podemos ver que Moçambique, portanto, no período de 2002 a 2013, apresentou uma taxa de crescimento muito elevada, portanto, em relação até aos Estados Unidos da América, não é? Então, mas para dizer que é verdade, tivemos, apesar de termos uma taxa de crescimento muito elevada em relação aos outros países até desenvolvidos, não significa, o próprio Castelo Branco diz que o crescimento econômico em Moçambique, portanto, é como uma bolha. Ele cresce lentamente, depois pode se expandir, não é? Por causa dessa questão de sustentabilidade, que é garantir com que esse crescimento seja, portanto, uniforme em todos os distritos, a nível de Moçambique. O que acontece, Maputo tem um nível, portanto, de vida, mas se vamos para outros distritos, que são a maioria, vamos encontrar que, afinal de contas, já há muitos problemas, não é? E por isso que este, por mim, se calhar, foi o modelo de governação melhor, em que o distrito era o polo de desenvolvimento, que agora penso que o novo governo também adotou esta nova, entre outras políticas, e isto é muito bom, podermos pensar também no distrito, acesso à água, educação, entre outros.
No painel B, vemos também Moçambique, basicamente na região da África Austral, taxa de crescimento do PIB, em termos de comparação da sua evolução, não é? Não há muita diferença, não é? Podemos ver que está lá também, relativamente superior. A nível da região, portanto, dos Palopes, em África, podemos ver que, portanto, também não tem muita diferença desde o período, portanto, de independência até agora. E também, não é, a nível dos Palopes, Moçambique e outros países fora da África, tais como Brasil, Portugal, Timor-Leste, não é? Basicamente também não há assim muito. O Timor-Leste teve um problema em 2001, não é? Atingiu quase 60% da taxa de crescimento do PIB. Então, em relação à inflação, comparando, portanto, a inflação entre Moçambique e os outros países, podemos ver que a inflação de Moçambique, portanto, é relativamente superior em relação aos outros países desenvolvidos. Na região da SADC, está lá, tem, portanto, excluir Zimbábue, porque Zimbábue é um modelo difícil, a inflação está muito alta, né? Todos nós sabemos disso. Na região, o meu tempo está aqui a correr. Vou para aqui para os resultados, não é? Podemos ver que temos a nossa variável neste modelo 1, que é a inflação, nossa variável dependente. As nossas variáveis independentes, temos, portanto, o crescimento do PIB, taxa de juros, esses são, portanto, a magnitude do nosso modelo. Apenas, portanto, concluímos que a variável taxa de juros, consumo e taxas de câmbio afetam a inflação, enquanto que a taxa de crescimento do PIB não afeta a inflação, no nosso estudo. Isto, portanto, devido às políticas que são implementadas, principalmente pelo Banco Central, que se preocupa em combater, principalmente, tem surtido efeito a inflação em relação, em detrimento das outras variáveis que contribuem para o crescimento do PIB. Basicamente, em relação aos determinantes do crescimento do PIB, portanto, podemos ver o consumo, o investimento, também as taxas de câmbio, portanto, são variáveis estatisticamente significativas ao nível de 1%. Vou só interpretar, por exemplo, a taxa de crescimento do consumo, não é? Que está aqui. Se o consumo variar em 1%, portanto, o crescimento do PIB vai variar em média em 0,221 pontos percentuais, não é? Essa só é a interpretação. E depois temos aqui também, em termos de correlação dessas variáveis, podemos ver que a taxa de juros e a inflação são variáveis que estão, portanto, fortemente correlacionadas, bem como o consumo e o PIB. Consumo e o PIB, já sabemos que o PIB, portanto, é uma das funções, está lá na determinação na função keynesiana. PIB é igual a consumo, mais investimento, mais gastos. Então, tem 0,6199, portanto, estão fortemente correlacionadas, bem como a inflação e taxas de juros. Temos aqui a correlação também entre taxas de juros e inflação. Temos uma correlação positiva, né? Temos presença de outliers, como podemos ver, temos problemas na nossa base de dados de Moçambique, e isto, portanto, significa que quanto maior for a taxa de juros, portanto, tem uma correlação positiva, tanto maior será a inflação e vice-versa. Conclusão, portanto, tenho só um minuto. Em relação à magnitude, tendo como variável dependente a taxa de crescimento do PIB, no modelo 1, os resultados sugerem que, em média, um aumento de 1% na taxa de crescimento de consumo e investimento vai aumentar a taxa de crescimento do PIB em 2,221 e 0,015 pontos percentuais, não é? De igual modo, os resultados sugerem também que a inflação, taxa de juros e taxa de câmbio não tem nenhum efeito sobre a taxa do PIB. E, de igual modo, em relação à inflação, não é? Por isso, em termos de política, significa que o Banco Central constantemente tem apresentado uma política monetária restritiva no período de análise através dos seus instrumentos, exemplo, taxa de juros, para combater a inflação. Portanto, é necessário estimular uma taxa de juros para aumentar novos investimentos e, consequentemente, termos mais novos empregos no mercado. Tivemos esse problema em 2016,
Penso que todas as famílias passaram por isso, em que o próprio Banco de Moçambique, como uma forma de resolver, disparou a taxa de juros, as suas taxas de juros, como consequência as próprias famílias viram as suas dívidas já, portanto, aumentar, portanto foi uma confusão, corrida aos bancos, então foi um momento de tensão por parte por isso nem sempre, portanto, vamos apenas nos preocupar com a inflação, como também com as outras variáveis que contribuem para o aumento do emprego, mais investimentos. Neste momento, nós estamos a precisar destes investimentos para, portanto, proporcionar maior emprego, principalmente para os jovens, não é? E, basicamente, era isto que eu tinha. Muito obrigado. 15 minutos. Sou Moisés Ciuta e não Constantino Marengula, como vê no programa. Então, pronto. Não sou Marengula, não. Sou Moisés Ciuta. Pronto, o professor Marengula não pôde vir por várias razões. Então, vamos seguir. A próxima apresentação é do professor Makwan com o Dr. Padil. Então, ambos são cientistas políticos e o professor Makwan é membro do Conselho Científico do IES também, e o Dr. Padil, assim como o professor Makwan, são da faculdade, são da Universidade Eduardo Mondlane também, em Seleciona. Muito obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado ao IES por essa oportunidade. Esta apresentação está com uma configuração estranha, né? Coisas estão fora de foco, mas ok. Então essa nossa apresentação há de ser feita por duas pessoas, portanto uma parte eu, depois outra parte vai ser o professor Padil. Não estranhe se depois dessa apresentação não me virem, não estou a fugir das questões, é porque depois eu preciso sair. Mas o professor Padil há de estar aqui e vai continuar este exercício como coautor. Há alguma coisa que parece não estar a funcionar aqui, não? Espero que o meu tempo não esteja a ser contado enquanto estou a lutar com o computador, né? Não está a... É preciso pôr next. É next. É next. A ver, há alguma coisa que parece não estar. Okay. Ok, mas enquanto nós estamos a tentar resolver isso, acho que a gente pode ir falando. Obrigado. Então, o nosso paper é sobre o processo de acumulação baseada em recursos naturais, portanto, de uma economia baseada em recursos naturais, que é a economia de Moçambique, e a ideia é analisarmos a relação entre os processos de acumulação nos últimos anos, né, e as suas implicações para uma certa conflitualidade e fazendo alguma ponta também com o conflito específico que está agora em curso em Cabo Delgado. Então, essencialmente, o nosso foco é olhar especificamente para essas questões de acumulação, não querendo isto dizer que não estamos a reconhecer a existência de outros fatores. Okay? Então, a ideia é olharmos para as estratégias adotadas pelas elites e de como elas vão ter um impacto sobre o ponto de vista de existência, emergência e reprodução de conflitos. Né? Okay. Então, o nosso argumento essencialmente é que existe uma competição entre a elite governamental, portanto, entre facções internas, dentro da elite mais ampla, portanto, e que esta competição vai estimular estratégias de busca de forma de
extração de rendas que acabam comprometendo não só a economia, mas acabam também tendo implicações para o conflito violento. O que é que nós estamos a dizer com isso? Acho que aqui posso saltar mais ou menos, que é, basicamente, estamos aqui a dizer que há um ciclo, desde os anos 90, de processos de acumulação baseados em recursos naturais foram mudando ao longo do tempo e que com a entrada dos grandes volumes de investimentos em recursos naturais, este processo ganhou uma nova dinâmica. Dinâmica essa que, essencialmente, acaba sendo um incentivo ou acaba despolitando os tais e reproduzindo os tais conflitos. Então, o nosso quadro analítico, essencialmente, é a olhar de forma crítica o quadro analítico da maldição de recursos. E aqui a ideia é que não é apenas a existência de recursos ou das rendas que podem ser fator de conflito, mas também a antecipação dessas rendas, ou seja, a expectativa de que essas rendas possam vir, ela pode se constituir um fator importante que é usado para despolitar dinâmicas de conflito. Então, essas expectativas, essencialmente, fazem os atores agirem, ok? À espera de rendas, e esta ação em si já é suficiente para gerar a maldição dos recursos. Então, essa política de antecipação, no nosso quadro analítico, consideramos ser um elemento importante para se entender os efeitos que a acumulação das elites inerente à economia dos recursos naturais acaba tendo implicações em termos de conflito no país. Mas por que essas elites agem? Elas agem como uma estratégia muito mais ampla de sobrevivência delas. Em que sentido? Num contexto em que as diferentes facções da elite governante competem por poder e controle de recursos, então antecipar-se pode ser uma forma que elas encontram de ter acesso a essas rendas, que são um elemento fundamental para a obtenção e a reprodução do seu poder, que depois vai ser usado também como meio para extrair rendas. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que houve uma mudança em termos de padrão nos últimos 50 anos, de uma ideologia de unidade nacional, em que havia uma maior coesão na elite, para uma situação de clientelismo competitivo, em que vários grupos, dentro do grupo mais amplo da elite, competem entre si. E isto é um elemento que depois vai despoletar estratégias que as facções em si buscam sobreviver, e é deste processo que, numa economia de recursos naturais, gera essas dinâmicas de conflito. E nós estamos a usar isto também em combinação com o conceito de acumulação por desapropriação de Harvey, que aqui introduz a ideia de que os processos de acumulação acontecem de várias formas: pela privatização de bens comuns e públicos, pela financiarização, ou seja, a proeminência de instituições e processos financeiros na forma como bens públicos e de outros tipos são abordados, e também a comodificação, portanto, a transformação de vários elementos, a cultura, valores, bens públicos e outros até intangíveis, como se fossem commodities. E no sul global, assim como incluindo a África, as lógicas pós-coloniais constituem-se num elemento central de como é que as elites existentes periféricas acabam se aliando ao capital estrangeiro nesses processos de acumulação,
em que, essencialmente, o interesse particular acaba sendo mais proeminente que o interesse mais amplo. Então, essas dinâmicas de acumulação acabam sendo limitantes sob o ponto de vista do desenvolvimento. E quando se aplicam, naturalmente, numa economia de recursos, elas acabam tendo um impacto muito grande. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que nessa lógica pós-colonial, a competição entre elite acaba sendo o elemento que faz a ligação entre os processos de acumulação globais e a competição existente entre as elites. Como elas estão a um alto nível de competitividade entre elas, acabam adotando estratégias fragmentadas que vão levar ao conflito. E, particularmente no caso de Cabo Delgado, as causas de como surge o próprio conflito, olhando para a componente de recursos naturais e a solução ao mesmo, acaba levando essa lógica de fragmentação, privatização e financiarização. Então, iria pedir ao meu colega Padil, ainda tem 6 minutos. Bem, eu vou continuar a apresentar, mas em princípio a questão dos métodos vamos esquecer. É preciso dizer apenas aqui que esta pesquisa é resultado necessariamente de um conjunto de iniciativas que nós temos vindo a levar a cabo desde 2015, no âmbito de um programa de pesquisa que aconteceu e que de alguma forma também me conduziu à obtenção do doutoramento. Mas ao longo do tempo temos estado a fazer pesquisas no setor extrativo e esta é efetivamente a última que nós estamos provavelmente já esteja publicada a pesquisa, mas é a última. Em princípio, o que nós temos aqui a dizer é que há resultados que são interessantíssimos de ver e que nos remetem à ideia de que a questão da acumulação ligada necessariamente a esta ideia da antecipação pode ser observada em determinados momentos. Em condições, naquilo que aconteceu, por exemplo, no caso específico de Tete, nós tivemos, digamos, elementos de faccionalismo dentro da elite do Partido Frelimo, para ser mais concreto, que nos remete à ideia de que, no caso específico, por exemplo, das minas de carvão em Moatize, a Vale, Moçambique, por exemplo, em que o presidente Guebuza ou a administração Guebuza tinha muito mais interesse, e no caso específico da Rio Tinto, onde haviam interesses da administração Chissano, surgiram também elementos de contradição interna que nos permitem, de alguma forma, olhar sobre aspectos relacionados com esta ideia do faccionalismo. No caso específico de Cabo Delgado, também surgem novos eventos que nos permitem também, mais uma vez, olhar para as questões das lutas internas dentro da elite dominante do partido no poder. No caso específico dos investimentos em Rubi, em Montepuez, temos a Rubi Mining Company, onde temos uma participação de uma empresa da elite da Frelimo, Muirit, com 25%, mas também ao longo dos anos vimos uma situação específica de controle de algumas atividades intensas do setor mineiro, de grupos, digamos, artesanais, que sofreram uma forte pressão policial, uma forte intervenção policial que condicionou, de certa forma, um certo tipo de resistência, mas também um certo tipo de ressentimentos, que de alguma forma entendemos que tem alguma implicação na forma como o conflito em Cabo Delgado emerge ou é alimentado. Então, o padrão necessariamente que nós podemos identificar neste processo é de que
há um determinado tipo de controle de licenças que passa de um grupo para outro. Muitas vezes são os grupos mais poderosos dentro da elite política governamental que têm acesso a negociações com empresas multinacionais, ainda que sem alguma capacidade de participar do ponto de vista financeiro, mas existe, digamos, o capital de negociação que viabiliza, de alguma forma, alguns interesses. E isto tem relevância e tem importância nos arranjos que ocorrem e que, de alguma forma, dão vantagens a determinados grupos do que os outros. No caso específico do gás, nós temos, no caso da região sul, os investimentos da Sasol, interesses de elites ligadas à administração Chissano e à administração Guebuza têm uma forte presença neste processo, essencialmente no âmbito do midstream e downstream. Estamos a falar essencialmente das ligações que existem com empresas que têm acesso ao gás para produzir, por exemplo, energia, ou então produzir fertilizantes, ou então vender o gás, o chamado gás doméstico. Este tipo de ligações, ela muda ao longo do tempo. Com o fim da administração de Chissano e a emergência da administração de Guebuza, evidentemente que alguns arranjos e algum poder de controle desses negócios, de alguma forma, perdeu alguma relevância, algum peso para a administração Guebuza. Algumas vezes isto acontece por via, digamos, do uso necessariamente do poder que está disposto nas mãos de quem está no poder a liderar os destinos do país. No caso específico do gás, por causa da dimensão do volume de reservas e também daquilo que ela representa do ponto de vista de investimentos e do ponto de vista de receitas esperadas, aqui o tipo de arranjos para estabelecer alianças tornou-se muito mais difícil. Então, o que aconteceu é que, como nós vimos em 2012 e 2014, e aqui fazendo apelo àquilo que foi dito aqui pelo José, a ideia da antecipação, o que aconteceu foi que há uma administração que vai sair exatamente no momento em que se esperava que começariam, digamos, a produção do gás. Então, aqui surge, digamos, a ideia de reinventar um modelo de apropriação ou um modelo de renda que pudesse viabilizar interesses dos grupos que iriam sair. Foi nessa altura que surgem as chamadas dívidas ocultas. Então, as dívidas ocultas estão diretamente relacionadas necessariamente com a expectativa que existia em relação às receitas do gás. Embora elas, tecnicamente, pudessem se mostrar distantes de serem obtidas dentro do período previsto que elas poderiam eventualmente ser produzidas. Mas havia, digamos, esta ideia de que os empréstimos que nós vamos fazer e transferimos o ônus desse empréstimo ao Estado, ele poderá eventualmente garantir que o pagamento da dívida venha a acontecer. Então, aconteceram as dívidas ocultas, foi feito o arranjo para estabelecer mecanismos de controle do mar e de proteção das atividades ou das atividades no alto mar por parte das empresas de petróleo. Porém, terminou a era Guebuza, iniciou o período da administração Nunes. Então, porque o espaço para a captura de renda, pelo menos nesse setor que era considerado como sendo de alto rendimento, tornaram-se relativamente mais pequenas. Então, o que acontece é que há uma espécie de sabotagem àquilo que são os investimentos para a segurança. Então, é esta interpretação que existe em relação ao que aconteceu em torno do arranjo institucional em relação a serviços de proteção e segurança às operações no alto mar, ou pelo menos as operações do setor do gás.
Então, a consequência disso é que todo esse exercício de projeto de segurança marítima colapsou, e colapsou porque as lutas internas ou intrapartidárias estão presentes e por consequência, também há um esforço para, eventualmente, assegurar que as novas elites têm espaço para ganhar renda. Então, os padrões de acumulação, com base nos recursos, no contexto do clientelismo competitivo, que é este que emerge necessariamente dessas fracções ou dessas facções que surgem ou que estão presentes dentro da elite dominante, criam, de alguma forma, uma espécie de tendências para a ideia da expoliação. Expoliação no sentido de que aquilo que são os recursos públicos que nós eventualmente pensamos que devem ser geridos de uma forma pública, elas se transformam em interesses meramente privados. Então, foi o que aconteceu nos últimos anos, quando vimos a privatização de interesses associados à segurança a serem transferidos para instituições externas. Por exemplo, a vinda das forças de Ruanda, que não foram necessariamente sancionadas ou pelo menos autorizadas pelo Parlamento, assim como tinha sido necessariamente em relação às dívidas ocultas, elas refletem em si mesmo um pressuposto ou um processo de transferência de uma ação que, em princípio, deveria ser do Estado para interesses necessariamente muito privados. Até hoje há dúvidas em relação aos acordos que estão relacionados com a presença da força ruandesa em Moçambique. Mas, se nós quisermos ligar a isto com a ideia da acumulação, poderíamos também dizer que a presença das forças do Ruanda, elas nos remetem à necessidade de transformar a presença ou o pressuposto de segurança com base necessariamente na viabilização ou por via de um processo de viabilização de ganhos de renda. Nós temos empresas do Ruanda que são diretamente associadas ao partido do Paul Kagame, que obtiveram contratos de prestação de serviços para as multinacionais em Cabo Delgado. Isto não é novidade para ninguém. E como é que estas empresas conseguem? É verdade que a Total não conseguiu explicar porque que as empresas do Ruanda conseguiram contratos em detrimento de outras empresas que tinham interesse também em participar, mas a questão é que existem interesses, existem aspectos críticos que nós não vamos facilmente conhecer, mas que de alguma forma permitem necessariamente esse exercício, digamos, de ganhos de rendas que estão associadas à presença das forças ruandesas em Cabo Delgado. Então, mas também temos, digamos, aquilo que se chama a criação de economias de enclave, ao mesmo tempo que se excluem atores locais neste processo de ganhos em relação aos investimentos do setor do gás natural. Então, a ideia da insurgência, ou a ligação que nós tentamos fazer entre insurgência, sem negar outros fatores que estão associados, decorre necessariamente desses pressupostos de que há possibilidades de fazer viabilizar interesses ou ganhos particulares dentro de uma elite fraccionada ou faccionada. Então, para concluir, poderíamos dizer que, em princípio, as expectativas em relação a ganhos futuros, elas têm potencial para gerar conflitos. E como é que isto acontece? Justamente, o exemplo das expectativas em relação às receitas do gás natural em Cabo Delgado, que são monstruosas do ponto de vista de volume, elas criaram os chamados 2 bis, não é? Mas também alimentaram, digamos, uma presença militar que muitas vezes é conotada com exercícios que conduzem à violação de direitos. E isto, de alguma forma, também alimenta processos relacionados com medos, com insatisfações, com apetências para fazer parte de grupos de
de insurgência e por aí em diante. Então, as soluções que são adotadas, por exemplo, na área da defesa, são influenciadas por essas competições que existem dentro da elite dominante no poder, e são soluções que são particularmente mais particulares do que sistémicas. E por conta disso, geram necessariamente essas fricções internas, geram descontentamentos, e hoje estamos a ver a ineficácia, digamos, das intervenções militares em Cabo Delgado. E para terminar, poderia mais uma vez mencionar que esses padrões de acumulação das elites na economia dos recursos vão sempre aumentar os conflitos. Provavelmente neste novo ciclo de governação vão surgir novas formas de acumulação que também podem ou melhorar a situação hoje ou então aumentarem as tensões que nós temos estado a viver desde então. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Padil. Peço desculpas por lhe cortar. Acho que ontem viram o presidente Ramaphosa zangado porque quando estava a falar mal de Israel mesmo, o micro ficou offline, né? Então, mas pronto, obrigado pela apresentação. Agora, vamos fazer uma pequena mudança no programa. Há de ir a seguir o professor Ricardo Santos, que é pesquisador na UNU-AIDA e doutor pelo AIDS, e vai apresentar sobre a decomposição do orçamento do Estado. Muito obrigado. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Santos. Cabe-me a mim apresentar um trabalho que realizámos, o Félix Mambo e eu, e que procurou olhar para um instrumento importante das finanças públicas, para os instrumentos de orçamentação e reporte do orçamento, e para um tema de credibilidade orçamental. Realizamos este estudo no âmbito de um programa que é o Programa Crescimento Inclusivo em Moçambique, em que trabalhamos com o Ministério do Desenvolvimento, da Planificação e Desenvolvimento e com a Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, e também, no caso do meu colega Félix Mambo, no âmbito dos trabalhos de pesquisa do IGC. Então, o que é isto da credibilidade orçamental? Bom, faz parte de uma lógica de promoção da transparência, que se procure que os orçamentos sejam credíveis. Porquê? Bom, o Orçamento de Estado é não só uma declaração de intenção por parte do governo do país de como é que vai recolher receita e gastar, mas é uma comunicação aos agentes económicos. São empresas que vão procurar saber que esta atividade X pode ou não pode crescer na província Y porque está no orçamento. Ora, isto é tão mais valioso quanto mais credível é o orçamento. Ou seja, quando se chega ao fim do ano, se constata que realmente houve realização desse orçamento como tinha sido apresentado. Ora, existe um programa de despesa pública e responsabilidade financeira, um programa internacional, a sigla em inglês é PEFA, que procura promover a transparência e procura promover esta ligação cada vez maior entre o governo e os atores económicos e os atores da sociedade civil naquilo que é o conhecimento do Orçamento de Estado e da sua realização. É descrita aí a credibilidade orçamental como a credibilidade orçamental diz credível quando o orçamento é realista, é implementado como pretendido, e isto é medido basicamente comparando as receitas e as despesas. As receitas no momento em que é feito o orçamento e as despesas nos documentos de acompanhamento ou nos documentos de prestação de contas. Existe um score, para que nós tenhamos ideia, e isto são comparações internacionais, e é considerado que um desvio razoável, quer dizer, considera-se ainda um orçamento credível quando o desvio está entre mais e menos 5%
daquilo que é o Orçamento Geral do Estado. Quem fizer programas e projetos sabe que nos permitem nós, em cada rúbrica, errarmos para mais ou para cima ou para baixo também destes 5% ou 10%. Ora, no caso do Orçamento de Estado, considera-se que um orçamento é credível, com um nível de credibilidade muito alto, quando está nesta margem de 5% para cima e para baixo. Menos credível quando está numa margem de 10%, ainda menos de 15%, e com um nível muito baixo quando está para além destes desvios de 15%. O que é que nós fizemos? Nós pegámos naquela que é a medição deste desvio e decompusemos. O instrumento que é usado no PEFA faz só a medição para a receita total e para a despesa total, não vai mais a fundo. Acontece que é possível, com os documentos da gestão orçamental, da gestão financeira do Governo de Moçambique, fazer um pouco mais e fazer este tipo de análise e de composição. Então, o que é que nós fizemos? Nós executámos, utilizando um cálculo que está no artigo, que eu convido a que vocês leiam e que vejam, mas que eu não vou apresentar aqui por uma questão de tempo, para poder apresentar alguns resultados. Então, nós decompusemos por setor, e aqui por setor o que nós falamos é o setor da educação, o setor da saúde, o setor da proteção social, o setor das obras públicas. Apresentamos também resultados para as operações financeiras e agregamos todas as outras despesas, para efeitos da apresentação que vamos fazer aqui. Fazemos depois, dentro de cada um dos setores, e isto eu não vou poder apresentar aqui, portanto, novamente, faço o convite que vejam o artigo que já está produzido e que depois será publicado também nos resultados desta conferência, que vejam também esta análise. Mas nós decompomos por tipo de despesa, ou seja, se a despesa corrente ou despesa de investimento, e dentro da despesa de investimento, porque é possível, existe esta informação, por fonte de fundos, ou seja, se o investimento é realizado com fundos próprios do Estado moçambicano, ou seja, impostos, ou se é realizado utilizando fundos externos, donativos e, em prática, donativos, porque no caso dos empréstimos, eles entram para fundos próprios. E, finalmente, fazemos também uma decomposição ao longo do ciclo orçamental. Que dados é que nós usamos? Usamos dados públicos que o Governo de Moçambique, o Ministério das Finanças, publica no seu site, em que está lá o Orçamento de Estado, ou, portanto, anteriormente Orçamento de Estado, neste momento Plano Económico e Social e Orçamento de Estado, o PESOE, para termos os dados de orçamento. Utilizamos os dados de orçamentos iniciais para alguns dos casos, para algumas rubricas mais específicas, nomeadamente na proteção social, e para tal usámos o relatório de execução orçamental do primeiro trimestre como uma fonte de informação sobre o orçamento inicial. Isto porquê? Porque quem acompanha as finanças públicas em Moçambique saberá que cada vez que há um relatório de execução orçamental, o orçamento tende a ser revisto. E o que significa que no segundo relatório de execução orçamental, muitas vezes o valor que lá está orçamentado já não é o da lei, é já um valor revisto. Finalmente, para efeitos de execução final, nós usamos os dados da Conta Geral do Estado e aí vamos buscar os dados de execução e fomos também buscar os dados do orçamento ajustado, ou seja, o último valor do orçamento que é comunicado. Isto porquê? Porque na Conta Geral do Estado, o Estado moçambicano comunica o valor gasto, o valor orçamentado, mas já não é o orçamento de lei. É o orçamento, a última versão do orçamento ajustada. E, portanto, para que exista realmente uma lógica de credibilidade, o que nós usamos foi o orçamento de lei. Bom, o que é que nós podemos ver como fontes? Quando comparamos aquilo que é o orçamento realizado, o orçamento escrito na lei e o orçamento executado, o que se verifica em Moçambique é uma tendência muito clara de sub-execução do orçamento. Portanto, sistematicamente, a realização de menos orçamento do que aquele que estava orçamentado. No caso das receitas, verifica-se um pouco uma maior aproximação entre aquilo que é a previsão de execução e a previsão de realização. Dizer que os dados que nós utilizamos decidimos começar a partir de 2014, porque é um momento em que o PESOE se torna mais estável e foi possível obter alguns dos dados, nomeadamente de proteção social e de obras públicas,
devidamente discriminados, e por isso é que começámos em 2014 e terminámos em 2020, porque na altura em que nós estávamos a realizar a recolha de dados, e o trabalho do meu colega Félix Mambo foi imenso nesse aspecto, os dados mais consolidados eram ainda os de 2020. Portanto, este trabalho já foi começado a realizar há 2 anos, foi nessa altura que estabilizámos. Temos vindo a falar com o Ministério das Finanças no sentido de talvez a trazer os dados para dados mais recentes. Mas pronto, aqui dizer então que existe uma maior, diríamos assim, uma maior credibilidade do orçamento de receitas e claramente um desvio de suborçamentação ou de sobre-orçamentação ou de subexecução e, portanto, uma relativa fraca credibilidade do orçamento de despesa. Bom, e se formos medir no orçamento de despesa total, é isto que mostra. Portanto, entre 2015 e 2019, no índice do PFA, a execução orçamental de Moçambique estava na categoria mais baixa, na categoria D, e em 2020 subiu para a categoria C. Bom, aquilo que nós fazemos de novo é este exercício, o primeiro que fazemos, que é verificar a discrepância orçamental nos setores sociais. E o que aqui verificamos, e que apresentamos com mais detalhe para cada um dos setores, é que os setores têm, eles próprios, uma credibilidade diferente. E então, o orçamento da educação apresenta níveis de credibilidade bastante elevados. O orçamento de saúde, até 2019, apresentava níveis de credibilidade relativamente altos. A proteção social, até 2016, apresentava níveis de credibilidade relativamente altos e depois começou a deteriorar. As obras públicas apresentaram sistematicamente níveis de credibilidade muito erráticos e baixos. E nas operações financeiras também níveis de credibilidade orçamental muito baixos. Uma das análises que é possível fazer é, ok, então cada um destes setores, ministérios, até, está a ter níveis de credibilidade mais baixos ou mais altos, têm performance própria, mas o quanto é que eles contribuem para a credibilidade total do orçamento? Bem, o que se verifica é que, se olharmos para o peso dos setores sociais, eles representam uma fatia relativamente baixa, portanto, relativamente baixa, digamos assim, perto de 40%, metade do orçamento geral do Estado, sendo que os outros setores representam também eles próprios perto de 40%, e as operações financeiras até 2020 representavam perto de 10% do orçamento de Estado. Mas quando verificamos o que é o peso na credibilidade ou na menor credibilidade orçamental, o que se verifica é que não são os setores sociais que estão a empurrar a credibilidade para baixo, será um ou alguns dos outros setores. E esta tem sido também parte de uma reflexão e de uma discussão que tivemos também quando apresentámos estes resultados junto do Ministério das Finanças, no sentido de ser interessante olhar para fazer uma análise para os outros setores. Em termos de reflexões que gostávamos de partilhar aqui convosco. Bom, a primeira coisa que reparamos é que o indicador global de fiabilidade orçamental ele esconde diferenças significativas na credibilidade orçamental dos diferentes setores. E para uma melhor gestão financeira das finanças públicas era bom tentar fazer uma medição da credibilidade orçamental e como está a evoluir uma métrica de credibilidade orçamental, no sentido de depois poder trabalhar com os ministérios para aumentar a credibilidade orçamental de cada um deles. Verificamos que os setores sociais contribuem mais para a credibilidade orçamental do que o seu peso nas despesas públicas. Descobrimos que, e isto aqui eu não pude mostrar, mas posso mostrar se vocês fizerem a pergunta, porque eu tenho na apresentação, mas por uma questão de tempo não coloquei aqui. Nós sabemos que a execução do investimento público, e principalmente o investimento público financiado externamente, parece ser o fator que mais causa uma perda de credibilidade orçamental. Ou seja, em termos do orçamento corrente e de execução do orçamento corrente, o orçamento de Estado é relativamente mais credível, é no lado dos investimentos e principalmente nos investimentos financiados através de fundos de doadores que se verifica uma maior perda de credibilidade. Isto é algo que também
importa perceber porquê. Tudo o que nós fazemos aqui é mostrar. Estamos na fase do o quê, não estamos na fase do porquê. Essa precisa de se ver caso a caso, perceber qual é a realidade dos investimentos. Um dos exercícios que nós queremos tentar fazer é fazer uma análise da credibilidade orçamental ao longo do ano civil, do ano fiscal, em cada momento do relatório de execução orçamental. Porquê? Porque isso poderá permitir perceber se há momentos onde o orçamento está mais credível e há momentos onde se perde credibilidade. E temos a suspeita que, na questão do investimento, isto é importante, porque há um momento em que o governo se compromete a fazer um determinado investimento com financiamento externo e há um momento em que esse financiamento externo que foi prometido é realmente desbloqueado e enviado para fundos para o governo e o governo pode realmente começar a executar. E, portanto, isto pode explicar, em parte, as dificuldades de credibilidade orçamental no lado do investimento. Verificámos também que, em alguns casos, os recursos que eram há suspeitas, há sugestões, que em alguns casos os recursos originalmente orçamentados para investimento foram depois utilizados para pagar despesas correntes. Isso, em particular, verificámos fazendo uma análise da credibilidade orçamental do setor de educação, onde isso é visível e, novamente, proponho que quem estiver interessado que veja no artigo. Se quiserem perguntar, nós também tenho aqui o gráfico em que pode ser ilustrado. Bom, finalmente, nós fazemos uma análise, como eu disse, ao longo do tempo, do ano fiscal. E o que nós verificamos é que não há indícios que os ajustamentos orçamentais que são feitos e que são colocados no Parlamento estejam a aumentar a credibilidade orçamental. Muito pelo contrário. Resumindo, em termos de grande reflexão para nós, consideramos que a decomposição que propomos acrescenta informações que podem ser utilizadas para orientar análises aprofundadas das discrepâncias orçamentais. Eu gostava de fazer aqui, de dizer isto. Recomendo que vejam os cálculos. Vou dizê-lo abertamente, são cálculos de secundário. Não há ali nada de complexo. Qualquer pessoa pode adotá-lo com relativa facilidade e corrê-lo em Excel. E terei todo o gosto em partilhar nós estamos a trabalhar com o lado do governo nesse sentido, para aumentar a capacidade do governo de fazer o acompanhamento, mas a própria sociedade civil com dados públicos poderá fazê-lo perfeitamente. Teremos todo o gosto de partilhar como é que isto se faz. Muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Dr. Carlos Santos. Vamos passar para a apresentação do professor Tibana, que é doutor em Economia pela Oxford e pesquisador independente, conforme vem no programa. Mas para quem conhece, o professor Tibana é muito mais do que isso, não é? Então, o tempo é seu. 15 minutos. Obrigado. Bom dia. Está no último slide. Vou voltar para o último slide. Ok. Temos que libertá-lo. Ok. Eu não sei se vou conseguir falar de tudo o que eu tenho aqui, mas porque isto é um trabalho em curso. Eu não sei se vou apresentar bem, porque ainda estou atordoado pelos cálculos que estou a fazer nisto, que também são muito simples, não é? E eu não sei se vou falar de economia, ou se vou falar de economia política, ou se vou falar de sociologia, ou se vou falar de antropologia, mas vou falar de assuntos que realmente têm a ver com o bem-estar das pessoas, políticas públicas e a capacidade relacional do Estado.
Ah, eu não sei se vou conseguir abarcar todo este conteúdo, porque são 15 minutos e não sou bom a contar o tempo. Diga-me quando faltarem 5 minutos, não quando faltar 1 minuto. Não vou falar de políticas públicas, vou passar. Mas vou falar um pouco da capacidade e da distinção que eu faço entre a capacidade do Estado e a capacidade relacional do Estado. E o grande esforço que eu tenho estado a fazer com isto é passar, portanto, da formulação dos quadros teóricos disto para o trabalho empírico com isto. E eu disse que não ia falar sobre o que é que são as políticas públicas, mas pronto, já para dizer que é o conjunto de ações planeadas e executadas pelo poder público e pelas suas organizações para responder às necessidades da sociedade. Eu aqui sublinho planeadas e executadas, porque políticas públicas não é legislação, não é documentos, é aquilo que de facto os governos fazem, independentemente dos documentos e dos planos das leis que produzem, porque pode haver até muita discrepância entre a política efetivamente aplicada, realizada e aquilo que a gente tem nos documentos. É por isso que a gente muitas vezes diz, nós temos uma boa legislação, nós temos uns bons quadros teóricos, nós temos bons programas, mas depois não temos a aplicação dessas coisas. E o que conta, e este trabalho que foi apresentado há bocado sobre as discrepâncias orçamentais, o que conta é efetivamente aquilo que se faz e não aquilo que se põe nos documentos. E há vários campos, digamos assim, da análise das políticas públicas. Nós podemos, eu tento separar aquilo que são as análises ligadas para a advocacia das políticas existentes ou contra políticas existentes, a análise para informar a formulação e avaliação das políticas públicas, e depois temos a análise dos processos de políticas públicas, como é que se formulam e se implementam as políticas públicas. E também temos depois a análise dos conteúdos das políticas públicas, por exemplo, a análise da tributação, se ela é progressiva, se não é progressiva, o efeito dos impostos sobre os rendimentos, se eles ajudam ou não ajudam, se motivam ou não motivam. Essas questões são as questões de conteúdo de políticas públicas. Este trabalho que eu estou a apresentar aqui hoje tem a ver mais com esta parte da amarela, que é a parte dos processos. Que é muito importante, para além do conteúdo das políticas públicas, os processos também são extremamente importantes, como é que se elaboram, como é que se implementam, essas coisas todas. E muitas vezes, quando nós falamos de políticas públicas e outras coisas que os governos fazem, foi muito bem feito, mas o Estado não tem capacidade. E muitas vezes, quando falamos de capacidade do Estado, estamos a falar de quê? Estamos a falar da infraestrutura física, da infraestrutura tecnológica, não tem capacidade de criar salas de aulas, hospitais e tudo isso. Também estamos a falar da capacidade das organizações, se elas são bem dirigidas, se não são bem dirigidas, etc, etc. Também estamos a falar se temos suficientes professores com qualificações, os médicos. Digamos assim que estamos a falar da parte material, da parte infraestrutural, da parte, digamos, logística da capacidade do Estado. Mas há uma outra dimensão da capacidade do Estado, que é a maneira como o Estado se relaciona com as pessoas com as quais ela quer servir, às quais ela quer servir. E é isto que chamam capacidade relacional do Estado. E não é um conceito que está criado por mim, é um conceito que as pessoas estão a desenvolver por aí e que é relativamente novo, porque visa realmente ultrapassar esta visão de que a capacidade do Estado é ter carros, é ter pessoas, mas sem mesmo pensar como é que esses recursos todos, financeiros, materiais, humanos, se relacionam com as pessoas. E o que eu estou a descobrir pouco a pouco, isto é um trabalho em curso ainda, é que na realidade a maneira como o Estado se relaciona com as pessoas conta mais mesmo para a eficácia dos inputs que está lá. Porque a capacidade relacional do Estado tem a ver com a habilidade dos poderes públicos e das suas organizações de construir e manter e mobilizar redes de confiança e cooperação e de reciprocidade até entre os diferentes setores sociais, os diferentes atores sociais, inclusivamente os beneficiários, não é? Eu vou dar um exemplo extremo, não é? Se você quer ter um combate de cólera eficaz, tens que ter a colaboração das populações. As pessoas não podem desconfiar que você, ao ir lá com combate para a cólera, você está a ir injetar a cólera. É uma
uma relação de confiança. E se você quer ter uma organização escolar que é eficaz no seio da comunidade, você tem que estar aberta, a escola tem que estar aberta, que as pessoas façam perguntas sobre, então, como é que é? Quanto é que vocês receberam do orçamento este ano? Como é que gastaram e tudo isso? Que é para as pessoas poderem colaborar com a escola, abertas no sentido que estão a ajudar, mas quando a escola está fechada com essas coisas todas, quando o hospital está fechado com essas coisas todas, as pessoas não colaboram. E podemos ir mesmo para a saúde, e para a educação. Quando o bairro sabe que aquele diretor da escola usa os recursos da escola para construir a sua casa, muito pouca colaboração vai ter com a escola. E os resultados da escola também não vão ser muito bons. Portanto, eu estou a ser muito rápido nisto, mas esta capacidade de colaborar, esta capacidade de mobilizar redes, de mobilizar as organizações da sociedade civil, para elas também intervirem no processos de provisão de bens públicos, de serviços públicos, de criar colaboração e redes de apoio mútuo, é extremamente importante para a eficácia. Agora, quando eu estava a ler estas teorias, eu não acreditava nisto tudo, né? Só que depois comecei a trabalhar um pouco mais e comecei a ver que realmente as pessoas que estão a criar essas teorias têm alguma razão. Há um modelo, digamos assim, em boneco, que eu não vou desenvolver muito, que essas pessoas que estão a trabalhar nisso estão a fazer, e isto tem uma série de histórias que eu podia contar aqui. Eu vou dizer sempre aquilo que o Ricardo Santos estava a dizer. Este paper vai ser publicado, as pessoas que quiserem depois vão ler. Mas o C0 é, digamos assim, uma enfermeira, e o B0 é, digamos assim, um indivíduo que vai lá para receber uma vacina. Quando essa pessoa vai lá e vai entrar nessa relação com a enfermeira, há toda uma série de coisas que se passam ali. Esta senhora vai me picar bem ou vai me picar assim rudemente? Esta senhora vai pedir 1000 meticais ou vai me tratar e dizer estás bem? Esta senhora vai se preocupar se eu trago uma outra doença ou não, que pode ser agravada por esta vacina ou perturbada por esta vacina ou não. Esta coisa que leva essa pessoa, essa coisa vem de relações anteriores também. Vem das relações, por exemplo, que ele já teve com outros enfermeiros, com outras enfermeiras, etc, etc. E se ele foi maltratado no outro hospital, numa outra ocasião, ele já vem com esse preconceito. E a relação que ele vai ter com a enfermeira é que estas enfermeiras são más, estas enfermeiras vão me cobrar, estas enfermeiras vão picar mal, estas enfermeiras nem querem saber se eu tenho uma outra doença que pode ser agravada por esta coisa. Então, é este tipo de coisas que se vão acumulando na sociedade, na interação direta entre os servidores de Estado e os beneficiários. E depois a pessoa sai, vai falar com os outros, são as tais externalidades, quer dizer, os sentimentos, a experiência dele é passado por outras pessoas. Portanto, há toda uma acumulação de relações entre os servidores e os servidos, que depois tornam um capital de relacionamento, de colaboração ou de hostilidade. Eu dei este exemplo muito rapidamente. No paper tem uma descrição muito detalhada deste tipo, como é que se geram estas externalidades e como é que essas capacidades relacionais, estas simbologias se criam, o fardamento da polícia, a maneira como a polícia empunha a arma e anda na rua, estes criam imagens simbólicas de como é que o poder se apresenta em relação às pessoas. Portanto, há toda uma série de coisas que se acumulam na sociedade. Se o governo colabora ou não colabora com as organizações da sociedade civil, se as persegue, se não as percebe, se trabalha com elas ou não trabalha com elas. Tudo isto cria todo um capital de relacionamento que é extremamente importante. Eu fui procurar, então, saber, porque as pessoas que estão a trabalhar nisto estão a dizer, bom, já elaboramos a teoria e tal, mas temos um problema de como é que vamos medir isso. Em economia, sempre a gente diz, agora já estou a entrar na economia. Em economia a gente diz, se não medes, não sabes, não é? Tens que medir algumas coisas. Então, eu comecei a procurar como é que nós podemos medir esta capacidade relacional do Estado. E aqui também vou ser rápido, porque não tenho muito tempo. Fui buscar bancos de dados internacionais. Estes dados que eu estou a utilizar aqui vêm do Global State of Democracy, o Estado Global da Democracia, que compila e organiza os indicadores de várias outras organizações internacionais que
produzem dados sobre o estado da democracia, estudos de economia política, e compilam os dados. Aqui atrás deste indicador, que é o resumo do caso de Moçambique, existem provavelmente 20 outros indicadores que estão por trás aqui, que eu extraí desse banco de dados e combinei, descartei uns e descartei outros, mas quem conhece esse estado global da democracia sabe quais são os indicadores que estão lá. E este é o indicador que nos mostra qual é o estado, qual é a evolução do estado da democracia em Moçambique. Tem aqui questões de participação política, os espaços de participação política, tem aqui a confiança que as pessoas têm nos poderes públicos, estão aqui, etc, etc. Portanto, este é o estado da evolução. E como podem ver, há um salto muito grande no princípio dos anos 90, que é quando começa, portanto, a liberalização do sistema político, não é? Porque estes indicadores são muito relacionados com a democracia, com a prática da democracia, esta relação do Estado com os servidos tem muito a ver com a democracia. Portanto, estes indicadores têm isso, e quando chega esse período, nós temos um grande salto na maneira como o Estado se relaciona com o povo, com os servidos, mas depois deteriora-se, não é? Ao longo do tempo. E eu pus aqui, desagreguei, mostrei alguns países, porque eu trabalhei com 168 países desde 1975, aqui são alguns países, aqui no período de 94, 95, mas todos os outros praticamente começam a declinar na sua capacidade de relacionar do Estado no segundo período, nos últimos 5, 6 anos. Nós temos também, eu fiz aqui um ranking dos países, dos 168 países que entram neste quadro. Esses 5 países, Dinamarca, Suécia, Noruega, a Alemanha, a Finlândia, no topo, portanto, na capacidade de relacionamento. Cortei essa tabela, vai até 168 países. Começam a vir os países africanos com as Maurícias no topo, não é? Depois vamos descendo com os outros que eu selecionei aí e pus nessas tabelas. África do Sul. E nesta tabela nós temos também momentos em que os países reduziram ou momentos em que os países cresceram na sua capacidade de relacionamento com o Estado. Eu vou passar por aí, porque vocês podem ver isto depois, o vermelho aí é Moçambique, neste global todo, não é? Mas eu também vou passar por aí, porque eu fui buscar mais dados de Moçambique e desagreguei dados de Moçambique. E aqui já fui utilizar os dados do Afrobarómetro. E aí fui um pouco mais detalhado, porque eu queria ver como é que esta capacidade relacional do Estado se espalha pelo país, não é? Mas antes disso, eu utilizei um pequeno modelo econométrico que eu desenhei para ver até que ponto realmente esta categoria de capacidade relacional do Estado tem influência para a maneira como as políticas públicas têm efeito lá na base. E qual é o efeito dela, ela própria, a capacidade relacional do Estado, no bem-estar das pessoas. Então, fui buscar um indicador de bem-estar, ou dos resultados de bem-estar, que significa os resultados na educação, da saúde, etc, etc. E tentei relacionar através de um modelo de painel, um modelo econométrico de painel, tentei relacionar com estes indicadores da capacidade relacional do Estado. E estes são os resultados. Eu não vou explicar em detalhe o que é que está ali por detrás, mas a única coisa que eu quero sublinhar é que nestas variantes todas, destes modelos todos, entram várias variáveis. Uma é a capacidade relacional do Estado, ela própria, que é lá em cima, aquele indicador global de capacidade relacional do Estado. E depois as outras variáveis de controle, etc, etc, porque estamos a falar do bem-estar. A variável dependente aqui é o bem-estar. Estamos a tentar explicar o bem-estar. Então, as outras variáveis é o produto interno bruto, não é? A despesa pública na educação, a despesa pública na saúde. E depois faço uma interação entre estas variáveis com aquelas variáveis, que é para ver como é que a própria capacidade do Estado influencia, não é, o efeito destas políticas públicas. Duas coisas importantes, não é? Todas essas variáveis são estatisticamente significativas. Duas coisas importantes. A capacidade relacional do Estado, apesar dela ter um grande intervalo de incerteza, que são aquelas linhas horizontais que vêm à volta daquelas bolinhas, mostram um grau de incerteza, porque o ponto central é aquele que está lá, mas depois à volta dele temos essa incerteza.
essa capacidade relacional do Estado tem um efeito maior no impacto das políticas públicas do que os inputs financeiros eles próprios. Ok? A maneira como o Estado se organiza e coopera e se relaciona com as pessoas tem um grande impacto no efeito dos inputs, mais do que os inputs individuais. Ok? E quando tu fazes a interação dessa capacidade relacional do Estado com estes inputs, ainda encontras uma combinação que tem um impacto significativo. Ok, eu vou parar, mas antes de parar, eu queria dizer que, usando os dados do Afrobarometer, nós temos, de facto, a evidência de que há grandes disparidades no país acerca da maneira como o Estado se relaciona com as pessoas. Outra vez, são vários indicadores que entram aqui, estão lá no paper, como é que se relaciona com a polícia, como é que se relaciona com os médicos, como é que se relaciona com as escolas. Tudo isso. Se pode perguntar e receber resposta quando pergunta, em vez de receber castete. Tudo isso está lá, está atrás aqui. É o relacionamento do Estado com as pessoas. E é muito diversificado entre as províncias. Eu queria convidar realmente a estudar isto. Estudar, não só olhar, estudar. Porque eu faço isto. Este é o indicador global. Mas eu faço isso por cada um dos indicadores que está dentro do global. A confiança nas instituições do Estado. A experiência no relacionamento dos cidadãos com as organizações do Estado. A escuta e a atenção e a resposta que o Estado dá ou não dá às demandas e inquietações das pessoas. A representação democrática que lhes é permitida ou não. A abertura e a partilha de informação por entidades públicas quando as pessoas se aproximam e querem saber. Portanto, isto é um problema, isto é outro assunto, que eu não vou falar aqui, que é o problema da cidadania. Isto vai ficar para conversa se houver mais tempo. O que eu queria dizer com isto é que era possível olharmos para este problema das políticas públicas, não somente em termos de inputs, que nós vamos lá, porque muitas vezes a União Africana já decidiu que é 5% do orçamento do Estado que deve ir para a agricultura ou para a saúde, etc, etc. E põe-se lá. Mas depois não tem um efeito que se pretende, precisamente porque há todo um conjunto de relações do Estado que, com os servidos, incluindo a corrupção, entra aqui, que não permite que esses inputs financeiros e materiais cheguem lá. Peço imensas desculpas, já acabei. Muito obrigado a todos os oradores. Então, chegou a vez de a capacidade relacional do IES ser testada, porque só temos 8 minutos para as questões, não é? Então, significa que a próxima vez vamos ter que organizar mais tempo. Para ser breve, vou pedir 2 questões que possam ser respondidas apenas por 4 minutos cada questão. Obrigado. Peço só 1 minuto só. Vi uma mão primeiro ali. Foi o primeiro? Ok, tudo bem. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Paulo Comé, consultor. Bom, eu tenho, na primeira defesa, ou na primeira abordagem do trabalho, determinantes de macroeconomia e inflação, falou-se muito aí de questões ambientais e tudo mais, mas eu não vi como captar isso no modelo. Então, também não determinamos quanto isso o modelo ia explicar. Penso que houve aí alguma situação que não é demonstrada e complica a abordagem. Sobre a outra questão, sobre a questão dos recursos naturais, eu queria saber se há um estudo que demonstra qual é o mecanismo de acumulação de riqueza dessas elites. Se eles exploram aqui, tem um mecanismo onde esse dinheiro vai e como nós podemos perceber, porque essa elite está conosco mesmo aqui. E outra questão que me faço aqui apurar é um gesto mesmo de
a questão Acho que do... já é a terceira questão, A não terceira, é? a terceira. Não pode ser, porque senão não responde-se nenhuma, não é? A capacidade orçamental. Eu queria saber se nós não podemos descentralizar a questão de aprovação de investimentos, porque sabemos que as províncias têm menos capacidade de investimento e tudo tem que ser através do Conselho de Ministros. Será que não podemos melhorar os números de capacidade de investimento? Isso poderia melhorar a questão de abertura do Estado. Então, doutor Gilmar, pode responder à primeira pergunta. A segunda pergunta, para 4 minutos, vai para... Não sei, protocolo, estou a ver aqui o número ultrapassado. De jovens, sobretudo, porque o nosso país tem uma população maioritariamente de jovens, né? Então seria interessante ver como é que é isto em relação mulheres, jovens, mulheres e homens, crianças, jovens e adultos também. Obrigada. Sim, Aslak Ora, do Christian Michelsen Institute, aqui. Tenho uma pergunta ao Dr. Padil, mas queria primeiro elogiar o vosso trabalho, que sempre é uma fonte de inspiração para mim, mas queria colocar uma pergunta sobre um pormenor da vossa apresentação, que eu acho que vai ser uma questão de importância para a história, quando a história de Moçambique vai ser escrita, e é sobre as dívidas ocultas. Fez uma afirmação de que o projeto de segurança marítima colapsou por causa de conflitos internos da Agelita. Ok, mas isso cria uma narrativa para mim que faz entender que o projeto foi um projeto de boa fé de parte do início, só que colapsou por causa de sabotagem. Eu questiono essa narrativa, porque parece-me um pouco aquela narrativa que ouvimos na tenda da alta segurança da prisão entre os réus, mas eu acho que o que vimos, talvez, se olharmos só para a questão do Proíndicos, houve lá uma boa-fé no início, mas se olharmos para a questão do Ematum e talvez para o MAM, a questão foi realmente colapso por causa de má-fé, ou por causa, não, de boa-fé inicial, ou foi um colapso porque eram meramente métodos de extrair empréstimos e fundos dos bancos e que nunca tencionaram funcionar de alguma forma. Pronto, vou aceitar só uma última pergunta por equilíbrio de gênero. Já tivemos a doutora Benil, por favor. Sim. Vai ser só essa última pergunta. Okay. Yeah. Muito obrigada pelas apresentações. Eu gostava de perguntar ao professor Salim sobre estas elites, se ele podia explicar um pouco quem são essas elites, porque falam de intra-elites, faccionalismo político, são elites relacionadas a políticas, económicas, são partidárias. Se pudesse um pouco falar sobre isso, agradecia. E também queria perguntar ao Ricardo Santos sobre se algo relacionado com a responsabilidade deste desvio orçamental e se vocês abordam este tema. Obrigada. Muito obrigado. Temos questões. Peço ao Dr. Gilmar para, em 2 minutos, responder as questões que tem e também fazer as últimas considerações. Então, obrigado. Muito obrigado. Prontos. Tive só uma questão, não é? Sobre essa questão de questões ambientais, porque é que não estão incluídos no nosso modelo. Prontos. Basicamente, este é um estudo, ainda não está acabado. Se for a ver o nosso coeficiente de determinação R ao quadrado, é cerca de 50%. Significa que 50% portanto, das variáveis estão contidos no termo R, portanto, explicam portanto, a variável dependente.
Basicamente, está ainda em estudo, é preciso incorporar lá também as variáveis de exportação, importação, oferta da moeda, depois passar para o modelo dinâmico. Portanto, ainda está em construção o estudo e muito obrigado pela observação, extremamente importante incorporar esses aspectos todos no modelo e nós vamos incorporar. Prontos? De uma forma geral, o estudo ainda está em análise e, portanto, é um estudo interessante sobre analisar questões ligadas ao crescimento econômico, inflação, todas essas questões é interessante porque ajudam, portanto, o Banco Central, o próprio governo na tomada de decisões para o desenvolvimento de Moçambique. Em geral, basicamente é isso e muito obrigado. Obrigado. Dr. Ricardo Santos. Tenho duas questões. Relativamente à primeira, em que medida é possível ter uma noção de quanto a descentralização poderia aumentar a credibilidade orçamental? O que é possível é medir a credibilidade orçamental das despesas alocadas às províncias e aos distritos, tão quanto está comunicado nos instrumentos que usamos. E os instrumentos que usamos, tanto o PESOE como a Conta Geral do Estado, como também o relatório de execução orçamental, todos estes três comunicam as despesas que foram orçamentadas, e aqui depois precisávamos de um estudo específico, mas as despesas que são orçamentadas e para serem executadas ao nível de direções provinciais, direções distritais, inclusive de cada um dos setores. Este trabalho é possível fazer. O que nós estamos a tentar realizar em trabalho com a Direção Nacional de Orçamento do Ministério das Finanças é exatamente tentar que estas fórmulas de cálculo, que são, como eu disse, relativamente fáceis, que elas possam ser incorporadas dentro do sistema de finanças públicas, de forma que depois essa informação decorra naturalmente e saia naturalmente. Isto vai permitir nós aferirmos em que medida talvez uma determinada província possa estar a executar muito mais eficientemente e com muito maior credibilidade do que outra, quais são os setores onde a despesa ao nível provincial pode ser mais ou menos credível, ou seja, a seguir mais aquilo que foi inicialmente orçamentado. E isto vem um pouco também com a questão de como é que nós podemos ver a responsabilidade. Bom, ver a responsabilidade passa por um primeiro passo, perceber o que é que está por trás. Há várias possíveis razões para que isto esteja a acontecer em termos de menos credibilidade orçamental. Uma é uma orçamentação absolutamente irresponsável, que ninguém se importa muito, hipoteticamente não se importava muito com o valor que está a ser orçamentado. A mecânica e as regras de orçamentação não conduzem a essa conclusão. Nomeadamente no que diz respeito aos orçamentos da despesa corrente, ela está muito controlada, vai ao número das pessoas, por exemplo, a despesa de salários que vimos que cresceu muito, ela está agarrada ao número de pessoas, sabe-se onde é que a pessoa está a trabalhar, quantas pessoas é que estão a trabalhar, qual é o salário que está a receber, para ver se isso para o resto do ano, e por isso é que o orçamento bate certo. É porque há mesmo está muito bem agarrado. Muito mais difícil o investimento. Porquê? Porque o investimento passa por programas de água, de construção de escolas, etc. Muitas delas que no início, quando chega a dezembro, quando está em setembro, aliás, quando está no ano anterior, em que se está a verificar se isto é possível a fazer, estamos com o Ministério, hipoteticamente, o Ministério da Educação a negociar com doadores, será que dá para construir esta escola neste sítio, assim, e não sei quantos. Há um compromisso do doador, isto é inscrito no orçamento e depois o doador, em setembro do ano seguinte, está a libertar as verbas. Obviamente que não é de setembro a dezembro que se vai construir uma escola. Portanto, isto são duas narrativas possíveis de possíveis responsabilidades e responsabilização. Como é que nós podemos ver isto? Olha, existe a informação de execução orçamental, a informação de finanças públicas e o sistema de finanças públicas que Moçambique tem permite fazer uma análise mais aprofundada e permite perceber, pelo menos trimestre a trimestre, nos momentos em que o Governo tem que comunicar à Assembleia da República, ao Parlamento, como é que está a executar o orçamento. Há produtos que são públicos e é possível fazer este tipo de análise. E quando eu digo que há produtos que são públicos que permitem fazer este tipo de análise, quer dizer que qualquer pessoa com mais ou menos esforço consegue fazer este tipo de análise. Sendo que com menos esforço, o Governo de Moçambique, porque tem isto num sistema completamente digitalizado. A sociedade civil com muito mais dificuldade, porque tem que ir ao site, tirar os Excels, fazer a produção, etc. Mas mesmo a sociedade civil consegue fazê-lo. Obrigado. Sr. Tiban.
Desculpa. Pode ir a seguir, sim. Bem, eu vou começar por responder à pergunta de um dos meus oponentes, né? O Wallace. Então, o Wallace diz que tem algumas reticências em relação àquilo que eram os objetivos reais do projeto de segurança marítima ou de proteção costeira. E tem toda a razão, que faz sentido que mantenha as dúvidas que tem em relação a isto. Eu também tinha as mesmas dúvidas, mas a pesquisa nos mostra, de alguma forma, uma reticência em relação àquilo que foram as consequências desse processo, e não necessariamente a importância e a visão da relevância que ela teria se efetivamente tivesse produzido os resultados desejados. Então, é aqui onde residem os problemas de interpretação em relação ao que é que efetivamente a MAM, a Proíndicos e Tunamar, vamos dizer, e Matum representam. Então, o que nós estamos a dizer, nós não estamos a negar que efetivamente este projeto criou problemas graves ao país. Temos consciência em relação a isso. No entanto, também reconhecemos que, do ponto de vista da abordagem, do pressuposto por detrás da criação deste projeto, ele fazia sentido e, se calhar, está a fazer mais sentido hoje com aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado. Então, é esta a nossa visão, a nossa perspectiva de que, muito provavelmente, ele fazia muito mais sentido se, efetivamente, os resultados que se esperavam produzir estivessem visíveis hoje. É verdade que há alguns arranjos que penso que são discutíveis também, que dizem que, ok, a natureza de empréstimos mais aquilo que efetivamente estava disponível ou está disponível materialmente não justifica. Aí já estamos a falar necessariamente de aspectos relacionados com o oportunismo ligado necessariamente a esta ideia que nós estamos a falar, que é a ideia da renta, do rent seeking, que é a ideia de que havia dentro daquela elite, dentro daquele grupo que estava associado, digamos, ao presidente Guebuza, a ideia de que nós precisamos também de ganhar porque estamos de saída. Então, há uma acumulação entre, por um lado, uma intenção objetivamente válida com um outro objetivo que é de interesse, meramente de viabilização de interesses pessoais, como acontece em muitos outros países, incluindo nos países desenvolvidos. Então, esta é uma das dimensões que nos remete à ideia de que este aspecto, digamos, foi necessariamente sabotagem, justamente porque também abria espaço, a sabotagem abria espaço para a criação de novos espaços de renda para outras elites que entram. Então, a presença, por exemplo, das forças de Ruanda, como dissemos, ela está a viabilizar alguns desses interesses. Há empresas que estão ligadas a Ruanda e que estão hoje a extrair recursos minerais. Não é só em Pemba, mas também em outros lugares. Mas há também serviços de contratação, serviços de segurança que estão associados a Ruanda. Há serviços também de construção que estão associados a Ruanda. E quem está efetivamente a tirar benefícios disso? Não é necessariamente o Estado moçambicano, porque nós continuamos com o terrorismo em Cabo Delgado. Estamos a ver, digamos, situações permanentes. Posso interromper? Mas deixa-me só, por um minuto, responder à questão das elites. Então, aqui nós temos, sobretudo, 5 tipos de elites. Existem as elites ligadas aos membros, digamos, à coligação dominante da Frelimo, não é? E são elites rentistas compostas principalmente por fações que têm poder muito forte dentro da própria estrutura do partido. Não é todo membro do partido Frelimo que tem poder. Isso tem que ficar claro. E em princípio, há aqui um elemento importante que também, se calhar, não fizemos menção, que é uma tendência de evolução. Aliás, houve uma evolução até de 94 até mais ou menos 2005, houve uma tendência de evolução
de uma ideia de unidade nacional que foi muito pregada dentro do próprio Partido Frelimo e depois extravasou para o campo do Estado, que remetia à ideia de que é preciso congregar, digamos, a perspectiva de que nós estamos a trabalhar para um bem comum e não podemos fraturar as nossas, digamos, diferenças a ponto de elas serem visíveis fora. Então, este movimento, infelizmente, começou a fraturar-se a partir de 2005, exatamente como consequência da emergência dos recursos naturais. Depois temos as frações ligadas às lideranças políticas, temos as frações ligadas às empresas que participam nos joint ventures e depois temos, por fim, os acordos associados à securitização, digamos, do setor da indústria extrativa, que tem, de alguma forma, uma ligação muito direta entre a administração NUSI, Kagame e Total Energy. Então, estes são alguns aspectos que eu gostaria de clarificar. Obrigado. Obrigado. Professor Tibana. Por que é que não fizeram este painel todo um paper só? Que não dá, né? Mas eu vou dizer uma coisa. A senhora tem muita razão. Isto tudo pode ser desagregado e está desagregado. Mas como viu, em 15 minutos, uma pessoa não pode apresentar tudo aqui. Está desagregado pelo rural, pelo urbano, pela idade, pelo sexo. Está tudo desagregado. E é extremamente interessante o que tem lá. E o que, sobretudo a diferença entre o que as mulheres e os homens dizem sobre todos estes processos é extremamente interessante. Mas pronto, só posso dizer isso, não posso dizer mais. Pronto, muito obrigado por ser breve. Eu vou fazer 3 pontos também em 1 minuto. Primeiro, é difícil organizar conferências destas, trazer 3 economistas sêniores, 2 cientistas políticos para falar 1h30. Então, segundo ponto é que o IES pode facilitar esta comunicação. Conhecem o e-mail da conferência, pelo qual se inscreveram ou receberam confirmação de inscrição. Havendo necessidade de contactar os oradores para aprofundar qualquer aspecto, podem usar para esse fim. Então, terminamos este painel. Agradeço a todos pela participação. Temos o almoço já servido pelo programa. Retomamos para a última sessão às 14h30. Seria bom que também o almoço fosse breve. Bom apetite, muito obrigado.